no estado positivo, o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade de conceber noções absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino do universo e a conhecer as causas íntimas dos fenômenos. Platão diz que o mundo é criado, de certo modo. Ele fala que existem três coisas eternas. Existem os paradigmas ideais de todas as coisas, as ideias. Existe a matéria primordial ou o espaço, Hiller, de onde tudo iria se originar na sua causa material. E existe uma inteligência também eterna, o demiurgo, que plasmaria na matéria as formas ideais, tentando aproximar-se dela, e assim teria criado o mundo. Então havia uma origem primeira para o mundo, havia uma explicação definitiva do porquê dele existir, o porquê dele ser. Aristóteles dizia que o mundo era eterno. O mundo sempre existiu e sempre existirá. E havia um destino último do universo. O universo é destinado a sempre existir na máxima perfeição que lhe é possível. Algumas coisas são de fato perfeitas, como por exemplo o motor imóvel, as esferas celestes num grau um pouco inferior. Outras coisas tendem a essa perfeição enquanto seu fim último, por exemplo, o ser humano. O ser humano tende à perfeição que lhe é própria, se dirige em direção a ela, se aproxima em graus variados, porém não alcança. Mas esse é o destino último do homem, é o seu fim último. Então, na visão metafísica, no estado intermediário, se busca a causa primeira, se busca o fim último, o destino. Porém, quando o ser humano adquire uma maturidade, quando a sociedade amadurece, ela alcança o estado positivo. Ela reconhece que não é possível conhecer de fato noções absolutas. Você não vai saber realmente saber qual é a origem primeira do universo. Você não vai saber qual é o destino último do universo, ou até da sua existência enquanto indivíduo. E você também não vai saber as causas íntimas dos fenômenos. Você não vai conhecer as coisas tais como elas são na essência, sua realidade primeira. Só o que você pode conhecer é fenômeno, é aquilo que aparece, aquilo que se mostra. Isso, Kant considera a maturidade humana. Você dar-se conta que estava querendo demais, estava querendo conhecer além do que é possível, além do que a natureza do universo e a sua própria o permite. Só o que você pode conhecer é como as coisas aparentemente são, como elas funcionam, realizando experimentos, realizando observações, ou seja, só é possível o conhecimento positivo. No estado positivo, o espírito humano aplica-se unicamente a descobrir, mediante o uso bem combinado do raciocínio e da observação, as suas leis efetivas, isto é, as suas relações invariáveis de sucessão e de semelhança, as leis efetivas dos fenômenos. Conhecer os fenômenos naquilo em que eles são sempre os mesmos, naquilo em que ocorrem do mesmo modo, de modo invariável. Eles se sucedem e eles se assemelham, ou seja, é a pesquisa de tipo científica. Quando Galileu, por exemplo, estuda as luas de Júpiter, que o circundam, as 4 maiores luas que ele consegue ver em seu telescópio, ele, pelo menos o que ele deveria fazer, é não tentar compreender qual é a causa última daquelas luas existirem e estarem girando em torno de Júpiter, ou por que que isso é o melhor, como queria saber Sócrates ao ler o livro de Anaxágoras. Por que que o universo é assim e por que que é melhor que seja assim? Ele deve apenas contentar-se em observar os fenômenos, descrever os fenômenos e observar a sua sucessão, a sua invariabilidade. É isso que se pode conhecer de modo positivo. Esse é o conhecimento verdadeiro. Observar as coisas, experimentar e não querer ir além disso, porque é impossível. Para os positivistas, como Auguste Comte,
O exemplo mais admirável da explicação positivista são as leis de Newton sobre a atração. As leis explicam muitos fenômenos do universo como um só fato observado de vários pontos de vista, permitindo unificá-los. Newton explica por que os planetas giram em torno do Sol, mas esse porquê dele não é um porquê derivado de causas finais. É uma lei simples que é observável, que é derivável diretamente dos fenômenos. Ele observa que os corpos se atraem. Os corpos, pelo menos numa dimensão grande, estão regidos por uma lei da atração, a lei da gravidade. Devido a essa lei da gravidade e outras leis que regem a natureza, que regem desde as coisas menores até as maiores, na perspectiva de Newton, se explica por que a Terra gira em torno do Sol. E é um porquê não finalista, mas é um porquê apenas descritivo da realidade aparente, daquele conhecimento de tipo positivo. E é uma quantidade pequena de leis, uma quantidade pequena de aplicações que unifica uma grande série de fenômenos, desde uma maçã que cai de uma árvore até um planeta que gira em torno a uma estrela. Para Auguste Comte, o desenvolvimento humano nesses 3 estágios não é o mesmo, não é simultâneo, não é contemporâneo em todos os indivíduos, e também não é na sociedade e tampouco nas diferentes áreas do conhecimento. Algumas áreas alcançam o estado positivo antes. Por exemplo, a matemática teria alcançado o estado positivo muito antes da medicina, por exemplo. A física teria alcançado o estágio positivo antes da química. A física com Galileu se distingue da filosofia natural antes que a química se distinga da alquimia. E para Auguste Comte, aquela ciência, aquela área do conhecimento que estaria mais atrasada em relação às outras, era a área relacionada à sociedade. Embora vários ramos do conhecimento humano tenham entrado na fase positiva, a totalidade da cultura intelectual humana e da organização social não foram ainda permeados pelo espírito positivo. O espírito positivo, que seria o último estágio humano, seria o definitivo e que, uma vez realizado, seria permanente, e seria a maturidade humana. Ele havia sido realizado em graus distintos em certas áreas. A física ele já via como positiva, a matemática, a química. Porém, faltava algo para que a sociedade humana ocidental entrasse no estágio positivo. Comte nota que, além da física celeste, da física terrestre, da mecânica, da química e da física orgânica, vegetal e animal, devia haver uma física social, isto é, o estudo positivo dos fenômenos sociais. Então, uma física é uma ciência da natureza. Physis, natureza em grego. Estudar a natureza de modo científico. Havia uma física celeste, uma física terrestre, e a mecânica, a química, física orgânica. Porém, quanto ao mundo social, nós não havíamos ainda chegado no estágio positivo, segundo Comte. Faltava uma física social, um estudo positivo dos fenômenos sociais. Estudo positivo, portanto, limitado a descrever os fenômenos, observar a sua sucessão, a sua invariabilidade. Ele diz que todos os seres vivos apresentam 2 ordens de fenômenos distintos: os relativos ao indivíduo e os relativos à espécie. Deve haver, então, uma física orgânica ou fisiológica, fisiologia, e uma física social que estaria fundada nessa física orgânica. E é justamente essa física social seria o elemento que estava mais em falta na realidade. Comte constrói uma enciclopédia das ciências, uma divisão das ciências, que estaria constituída por 5 ciências fundamentais: astronomia, física, química, explicando diversos aspectos da natureza,
a biologia e a sociologia. Ele é o primeiro a utilizar esse nome, sociologia, que para ele deve ser a física da sociedade, ciência positiva que estuda a sociedade, a sociologia. Para os positivistas, o método das ciências naturais, que consiste em identificar as leis de causa e efeito para prever e dominar a natureza, vale igualmente para o estudo da sociedade. A sociologia, para Comte, deve fundar-se sobre os mesmos princípios adaptados que regem a física, a química, a astronomia. Ela deve seguir os mesmos métodos, estudar para identificar as leis de causa e efeito, para prever o comportamento social humano, assim como é possível prever o movimento de um objeto lançado ou prever uma reação química, entender quais são as causas e efeitos que as regem. Comte distingue as ciências conforme a sua exatidão ou a sua positividade, sendo a mais positiva de todas a matemática, positiva no sentido de ser um fato que é possível de ser observado de maneira independente por vários indivíduos, pode ser de fato compreendido de modo exato, e de tal modo a ordem seria as matemáticas, seguidas pela mecânica, pela física, química, biologia, por fim, a sociologia. Porém, em termos de complexidade dessas ciências, a matemática seria vista como, em certos aspectos, a mais simples, então a que deveria ser ensinado primeiro, depois, seguindo a mesma ordem, mecânica, física, química, biologia, e a sociologia por último, já que ela seria a mais complexa das ciências, e, para ser compreendida, segundo o pensamento positivista, seria necessário compreender primeiro a biologia, para compreender a biologia, compreender a química, para a química, compreender a física, depois a mecânica e a matemática. Ainda, em termos de subordinação, qual deveria ser a ciência dominante? Na visão de Auguste Comte, a ciência a que todas as ciências estão subordinadas, como o seu fim último, é a sociologia, ou a física social. Lembremos que o mestre de Comte, se podemos chamá-lo assim, Saint-Simon, dizia que a felicidade humana consiste em satisfazer as necessidades essenciais do ser humano, que se dividem entre necessidades físicas ou fisiológicas e as necessidades espirituais, necessidades morais, intelectuais. Ele via que era preciso ordenar a sociedade, segundo esse modelo tecnocrático, dar o poder aos cientistas, aos industriais, aos técnicos, à classe produtiva, para que se ampliasse a eficiência da sociedade humana, se aumentasse a riqueza, se desenvolvesse mais a ciência. A sociologia, na visão positivista, vai estudar os fatos sociais, assim como a física estuda os fatos do mundo físico, do mundo material, assim como a biologia estuda os fatos acerca da vida dos seres vivos. Só que ela estuda não meramente para conhecer, mas para ser capaz de prever e, sendo capaz de prever, controlar. A sociologia, na visão de Comte, não irá apenas descrever a sociedade, não irá apenas expor as causas e efeitos da vida social humana, mas irá permitir o controle social, irá permitir a engenharia social, dirigir a humanidade ao fim que o positivista se propõe, que é o progresso, e finalmente culminaria no estágio positivo da história. A sociologia, nessa perspectiva, seria a ciência dos fatos sociais, semelhantes em sua regularidade, previsibilidade e possibilidade de controle aos fatos naturais da física. A sociologia é vista não como se vê hoje, como se entende hoje, a ciência humana, na área da humanidade, distinta da ciência natural, mas se vê a sociologia como parte da ciência natural. Só há a ciência natural, só há a ciência nesse sentido positivo. Então a sociologia se distingue da física principalmente pelo seu objeto,
A física estuda ali a matéria, estuda os átomos, a energia. A sociologia estuda os fatos sociais, mas ela estuda do mesmo modo que o físico estuda a natureza. Até nessa imagem aqui no quadrinho, mostrando uma sociologia atômica. O cientista, o sociólogo, positivista, estudando, observando os fatos sociais, observando sua regularidade, buscando prever. Se tem a ideia de que o ser humano, em certos aspectos, é previsível. As interações sociais humanas são previsíveis porque elas são regulares, elas se repetem, assim como os eventos do mundo natural se repetem. E uma vez que você conhece, uma vez que você captou a regularidade, você consegue prever, você tem a possibilidade de controlar os fatos naturais. Você tem a possibilidade de controlar a sociedade, assim como um físico pode controlar certos elementos do mundo natural. Conhecimento acerca dos átomos, por exemplo, possibilitou a criação de usinas nucleares, possibilitou a criação da bomba atômica. Conhecimento se desdobra na técnica, se desdobra na ação, no controle, no domínio. Então, com o positivismo, até se expande mais essa ideia de controle social de um Estado que controla todos os aspectos da vida social. Na antiguidade, na Idade Média, não se tinha muito essa ideia. O Estado era relativamente pequeno. O Estado cobrava imposto, ele mantinha um exército, garantia as leis, só que não se tinha tanto essa ideia de controlar a vida do indivíduo, controlar a sociedade para dirigi-la, supostamente, a um fim que é o melhor para ela, o melhor para todos. Para a sociologia, segundo a visão positivista, através da observação, do experimento e raciocínio, é possível estabelecer as leis dos fenômenos sociais, assim como a física estabelece as leis dos fenômenos físicos. Observe aqui que não está falando de descobrir as causas primeiras da ação humana, descobrir o fim último da ação, o finalismo que rege o comportamento humano. Não se trata disso. Só é possível obter conhecimento positivo do fenômeno, daquilo que se mostra, daquilo que aparece, tal como ele aparece. O fenômeno é possível de ser observado, de ser objeto de experimento. Isso foi feito primeiro na física, depois na química, na biologia, e o positivista propõe que se faça o mesmo com essa nova ciência que se desenvolve, que é a sociologia. A sociologia irá descobrir quais são as leis que regem os fenômenos sociais, assim como Newton descobriu as leis que regem a matéria, que governam o mundo físico. Então, da perspectiva de Auguste Comte, a sociologia, como as demais ciências, deveria primeiro conhecer as leis que regem os fenômenos, no caso aqui os fenômenos sociais, para então prevê-los e, finalmente, controlá-los e modificá-los em nosso benefício. Como já foi mencionado, o positivista não enxerga a ciência como meramente um meio de conhecer a natureza. Na verdade, esse nem é o objetivo principal da ciência. O objetivo principal é conhecer para dominar, para controlar, de modo a fazer vir o progresso. Eles entendem o progresso como algo que ocorre necessariamente, porém ele decorre da ação humana. Diz Comte: ciência, logo previsão. Previsão, logo ação. Essa é a simples fórmula que expressa, de modo exato, a relação geral entre ciência e a arte, tomando esses dois termos na sua acepção total. Se pode prever o que ocorre no mundo físico. Nessa GIF aqui, por exemplo, joga um balão com água. É um objeto extremamente complexo do ponto de vista físico. São ali trilhões de moléculas de água interagindo ao longo do tempo. Porém, pelo menos teoricamente, é possível prever, ou pensavam na época os físicos, seria possível prever o movimento de um balão de água como esse que estoura.
Hoje se põe em dúvida isso porque o movimento dos átomos, das moléculas, teria que se levar em conta fatores quânticos que implicam uma certa aleatoriedade inerente, uma impossibilidade inerente de previsão total. Apenas seria possível uma previsão probabilística de cada um desses incontáveis elementos. Mas, de modo geral, eles pensavam que o mundo físico, pelo menos teoricamente, é totalmente previsível. Ele é regido por leis estáveis, por leis fixas, e se você as conhece, você consegue prever, e podendo prever, você consegue controlar. Ele fala aqui da relação entre ciência e arte, usando esses termos na sua acepção total. Arte, em grego, é tékne, de onde derivou a palavra técnica, e depois a ideia, já na modernidade, na contemporaneidade, a ideia de tecnologia, juntando a arte, enquanto a atividade humana produtiva, a atividade que cria algo, com o conhecimento científico. Então, a ciência permite conhecer, permite prever, e quando você prevê algo, você pode agir. A pessoa que jogou esse balão aqui, se ele não soubesse, pelo menos no nível intuitivo, como a água se comporta, como um objeto na Terra, sob a gravidade da Terra, interagindo com sua mão, interagindo com o rosto daquela outra pessoa, como essas coisas se comportam, ele não poderia realizar esse ato, esse simples ato de jogar um balão na cara do outro. O objetivo da sociologia é o de perceber nitidamente o sistema geral das operações sucessivas, filosóficas e políticas que devem libertar a sociedade da sua fatal tendência para a dissolução iminente e conduzi-la diretamente para uma nova organização, mais progressiva e mais sólida do que a que repousava na filosofia teológica. O pensamento positivista parece apresentar alguns tipos de contradição, pelo menos algo que não está tão bem definido, tão bem delimitado. Ora se fala do progresso como algo que ocorre necessariamente, como se fosse uma lei natural, como se fosse a Lua girando em torno da Terra. Ela gira segundo leis que são estáveis, então ela gira necessariamente. Porém, se fala também do progresso como algo que deve ser realizado, que deve ser um produto de uma escolha, de uma ação dirigida humana, uma ação coletiva ordenada. Talvez se resolva isso entendendo que eles veem o progresso como algo que ocorre necessariamente, que vai ocorrer, porém o ritmo do progresso seria alterável. Você, atuando, guiado pelos princípios positivistas, faria vir o progresso mais rapidamente, faria surgir esse estágio positivo numa época anterior ao que ele surgiria sem esse planejamento central, sem essa atuação ordenada. Ele fala da sociedade da fatal tendência para a dissolução. Positivistas vão ter o conceito de ordem junto com o conceito de progresso, algo que é familiar para nós no Brasil. A ordem é aquilo que impede a dissolução social, que mantém coesa a sociedade. Sem ordem não pode haver progresso. O progresso é o fim, mas a ordem é a base. Aqui uma pintura mostrando a confecção da bandeira do Brasil. Muitos intelectuais brasileiros, no final do século XIX, estavam influenciados pela filosofia positivista, por esse pensamento filosófico, sociológico, derivado principalmente de Auguste Comte. Uma frase famosa de Comte é: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. O progresso realiza um aperfeiçoamento incessante, embora não ilimitado, do gênero humano, e este aperfeiçoamento assinala a preponderância crescente das tendências mais nobres da nossa natureza. O homem progride não apenas no sentido técnico-científico, não apenas no sentido de produtividade industrial, mas o homem progride, poderia dizer, moralmente, progride
em suas características propriamente humanas, o homem iria se tornar mais justo, iria se tornar melhor para com seus semelhantes na visão positivista, conforme fosse realizado o progresso. É um progresso geral da espécie, progresso geral do espírito humano. Aqui a bandeira do Brasil, com os dizeres positivistas, ordem e progresso. Curiosamente, foi deixado de lado o amor. Inclusive, a própria forma e as cores da bandeira do Brasil têm uma relação com o imaginário positivista. O verde seria o símbolo do positivismo. Então, Auguste Comte divide a sociologia ou física social, essa nova ciência que ele propõe, ciência fundada nos ideais positivistas, a divide em um elemento estático e um elemento dinâmico, uma estática social e uma dinâmica social. A estática social estudaria as partes da sociedade compreendidas enquanto permanentes e universais. Seriam a economia, a família ou comunidade, suas relações. Comte entendia que certos aspectos da sociedade são os mesmos em todo o mundo e em todas as épocas. São elementos estáticos, eles não mudam. Por exemplo, o fato de haver a família, o fato de existir uma relação de tipo econômica entre os indivíduos. Então, a estática social estudaria isso, aquilo que há de permanente, aquilo que é universal. Por seu turno, a dinâmica social estudaria aquilo que se altera. A ideia fundamental da dinâmica social é a do progresso, do desenvolvimento contínuo e gradual da humanidade. Então, enquanto a estática social estuda aquilo que é permanente na sociedade humana, a dinâmica social estuda aquilo que se altera. E para o positivismo, a alteração é no sentido do progresso. A dinâmica social, que é o progresso, tem como seu maior fundamento a lei dos 3 estágios: estágio teológico, o metafísico e o positivo. Nos dizeres da bandeira do Brasil, ordem e progresso, a ordem corresponderia à estática social, aquilo que é permanente, aquilo que é imutável, que é universal. O progresso é a dinâmica social, é o avanço, é a mudança na sociedade. E para Auguste Comte, a sociedade muda segundo a sua lei dos 3 estágios. Ela passa pelo estágio teológico, depois estágio metafísico e termina no estágio positivo. Segundo essa noção de progresso, cada um dos estados sociais consecutivos, ou cada um dos estágios, é o resultado necessário do precedente e o motor indispensável do seguinte. Segundo o luminoso axioma do grande Leibniz, o presente está grávido do futuro. Leibniz, um grande filósofo, foi também um grande cientista, similar a Isaac Newton. Teria inclusive inventado o cálculo no mesmo período em que Newton inventou. Na verdade, Leibniz teria inventado um pouco antes, só que Newton teria publicado antes. Então, a ideia de que o presente está grávido do futuro. O progresso histórico ocorre em decorrência do período que o antecede. E é algo necessário, um progresso que é previsível, que se dá segundo uma lei, a lei dos 3 estágios. O estado teológico gera o estágio metafísico, e o estágio metafísico, necessariamente, conforme progride, vai gerar o estado positivo. Mas este aperfeiçoamento de que fala Comte, esse progresso, não implica que uma qualquer fase da história humana seja imperfeita ou inferior às outras. Para Comte, a história é sempre, em todos os seus momentos, tudo o que deve ser. Estágio teológico não é um período necessariamente inferior, assim como a infância não é um período inferior da vida humana. É apenas um estágio que é necessário, que sempre será o primeiro, porém ele é superado pelo estágio da juventude, que na humanidade seria
período metafísico, também é necessário. É preciso que se passe por ele. E depois advém a maturidade, que é em certos aspectos superior, porém, não no sentido de que seria melhor não passar pela infância, não passar pela juventude e ir direto para a maturidade. A maturidade só pode surgir da juventude, a qual só pode surgir da infância.